Dando continuidade, vamos ver os tipos de orações subordinadas adverbiais, tá bom? A primeira que a gente vai ver é a oração subordinada causal. A gente possui gramaticalmente 9 tipos. No entanto, algumas gramáticas abordam 11 tipos de orações subordinadas. Então, a gente vai dividir as aulas em para ver determinados tipos, tá? Para a gente não ver todos eles de uma vez só, porque fica cansativo. Então, vamos lá. Causal, né? São aquelas que modificam a oração principal, tá? Apresentando uma circunstância de causa, que responde à pergunta do porquê, tá? Feita na oração principal. Então vamos ver aqui. Carlos saiu porque precisava. Nilusa deixou o magistério porquanto sua saúde era precária, tá? Vamos lá, uma dica. A gente sempre que tiver uma dúvida entre quando a gente for identificar o tipo de oração adverbial, tenta pegar uma conjunção subordinativa específica de cada tipo de oração e a partir dela você substitui as conjunções que vocês acharem estranhas. Por exemplo, esse Nilusa deixou o magistério porquanto só poderia aplicar. Esse porquanto pouca gente usa, né? A causal normalmente usa muito o porquê. Então a gente substitui por porquê e vê se combina e vê se tem sentido, se tem esse primeiro sentido que essa primeira forma nos mostrou. Se mantiver o sentido, então possivelmente será de causa, tá? Então vamos ver aqui quais são as conjunções, as principais conjunções e locuções conjuntivas causais. Vamos lá, a gente tem o porquê, como eu falei, o que, por quanto, por isso que, tá bom? O como ele vai apresentar em vários segmentos, ou seja, em vários tipos de orações subordinadas adverbiais, tá? Só que existe uma maneira de se usar a conjunção como. A conjunção como deve ser usada apenas em início de período, quando significa causa, tá bom? Como estivesse chovendo, não saímos de casa. Então, indica uma causa, tá bom? Para ser causal, tem que introduzir o período, tá bom? Indicando a causa. Então a gente tem as locuções visto que, uma vez que, já que e pois que, tá bom? A comparativa, vamos lá. Comparativas são aquelas que correspondem ao segundo termo de uma comparação. Então vamos ver aqui o exemplo. A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro, tá? Então a gente tem uma comparação aí entre a preguiça e a ferrugem, tá bom? Principais conjunções, né, e locuções comparativas. Olha, de novo, como, mais do que, assim como, bem como, tanto quanto, mais que, menos que e tão quanto, tá? Esses últimos a gente aprende quando a gente aprende grau do adjetivo. Grau comparativo do adjetivo usa-se das conjunções e das locuções comparativas para que se faça o grau, tá bom? Bem simples. Concessiva, vamos lá. Concessiva é o que? Concessão, conceder, permitir, tá bom? Caracteriza-se pela ideia de concessão que transmitem, tá bom? Então vamos ver.
Ainda que faça frio, o jogo se realizará, tá? Ainda que é como que a oração iniciasse com um tipo de ideia contrária, tá bom? Cristiano foi ao parque, embora estivesse chovendo, ou seja, ele se permitiu ir ao parque, né? Mesmo numa situação adversa. O jogo foi realizado, né? O primeiro exemplo, mesmo fazendo frio, tá? Numa situação adversa. Isso é uma concessão, tá bom? É permitir que algo aconteça em situações adversas, tá certo? As principais conjunções, né, e locuções concessivas. Aqui a gente são bem diferentes da comparativa e da causal. Então a gente tem aqui embora, conquanto, não obstante, apesar de que, se bem que, mesmo que, posto que, ainda que, sempre que, desde que, por pouco que e por muito que, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai abordar o restante o restante não, né? A gente aborda mais 3, depois mais 3, até chegar ao final, tá certo? É isso, pessoal.